aí, boa tarde, Geórgia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Sendo recebida aí pelo nosso Alexandre Cabral, então quer começar, Cabral? Vem cá, moça. A pergunta que eu acho que você já escutou hoje 4 vezes. Que horas são? 4h29? Umas 4 vezes você já deve ter escutado. Via Varejo e Magalu tem solução? E qual você prefere mais, se prefere alguma das duas? É difícil, né? Eu acho que assim, eu sou analista do setor de varejo, mas do setor macro e a análise, que eu estava ouvindo vocês comentando agora, é difícil você apostar em bolsa, né? Em setor de consumo cíclico, bens duráveis, num cenário de alta inflação, renda do consumidor pressionada. Então, assim, tem luz no fim do túnel? Tem, é um momento ruim para as companhias, mas eu acredito que elas tenho preferência pela Magazine Luiza, eu acho que ela está numa posição de caixa melhor, eu acho que ela tem um operacional melhor, mas pelo curto prazo não vejo nenhuma valorização do papel que faça sentido, né, recomendar a entrada de investidores no momento para companhias de bens duráveis como um todo, Magazine Luiza e Via, os principais exemplares mesmo. Então, embalo, desculpa, Rio aqui, aproveitar e fazer uma pergunta. Pô, Magazine tem caixa, mas ela não para de queimar caixa. Ela tá queimando caixa um ano e varado. Você vê lá todo o balanço dela, o caixa vai diminuindo. Isso não compensa em lucro, meu Deus. Na verdade, no último ano, ela realmente consumiu muito caixa, ela aumentou bastante o nível de estoque dela, esperando que no segundo semestre do ano passado tivesse uma melhoria, né, do mercado, que ela fosse conseguir aproveitar. Não aconteceu, ela foi pega de surpresa, foi um cenário muito pior, na verdade, de redução do consumo, teve que reduzir estoque, fazer provisionamento de estoque, e isso acabou realmente gerando esse consumo de caixa, né, esse consumo de capital de giro. E também ela vinha realizando nos últimos anos, ela estava muito focada no crescimento dela, no ecossistema de varejo, que ia muito além do varejo. Então, ela adquiriu 20 companhias para poder conseguir ir muito além, né, do varejo, fazer um ecossistema, atuar na parte de serviços também, na parte de logística, na parte de tecnologia, e esse era o foco dela no momento, crescer, né, entregar uma tese de crescimento para os investidores. Do começo do ano para cá, ela mudou essa história, ela percebeu que não adianta você continuar crescendo num cenário macroeconômico negativo, onde você ficar dando murro em ponto de faca, né? Você não tem por que você ficar gastando caixa para tentar crescer num cenário onde você não está tendo realmente crescimento, e por conta disso a gente pretende ver agora, a partir do segundo trimestre, uma recuperação desse caixa, ainda que de forma gradual, mas teria uma recuperação sim. Desculpa ser chato de novo. Agora, imagina. Mas não, até com o trio aqui do meu lado. Mas essa excesso de queima de caixa, eu queria falar canibalização. Entre ela, Mercado Livre e Shopee. Eu entrego na tua casa antes de você fazer o miojo e ainda não te cobro frete. Isso não ferra a vida desses dois, meu Deus? Você diz do Mercado Livre e da Shopee? Junto com elas. Agora tá todo mundo que antes de eu comprar já surge na minha casa. Sim, e aí, isso vai até quando? A Magazine Luiza, a Via também, e a Americanas, né? Elas no começo do ano elas conversaram com os investidores e elas disseram que a estratégia delas agora não é mais ficar brigando por preço, porque a Shopee, enfim, os investidores asiáticos, eles têm muitos recursos para queimar, mas a própria Shopee já sinalizou que isso não é sustentável para eles, que eles estão abrindo 5 centros de distribuição aqui no Brasil para tentar remediar um pouco dessa questão. Então, queimou muito, aumentou demais a concorrência no ano passado, não só por conta do Mercado Livre, que está no Brasil há muito tempo, já concorria de igual para igual com as companhias brasileiras, mas por conta das plataformas asiáticas de marketplace, que elas vinham queimando muito caixa, e mais do que essa queima de caixa por conta de logística, também aumentou muito o custo de aquisição do cliente, né, com marketing, enfim, aumentou demais as despesas das companhias. É um cenário que a gente já vê mudando muito, então a gente já viu no primeiro semestre
a fee de cobrança, né, a take rate das companhias da Magazine Luiza e da Via se elevando no primeiro trimestre, então eles passaram a cobrar mais dos sellers que estão nos seus marketplaces, vem cobrando um pouco mais dos consumidores também em termos de frete. Então a gente não espera ver agora para os próximos trimestres desse ano a mesma queima de caixa por conta desse acirramento, entendeu? Sim, é uma questão de preservação de caixa mesmo num cenário de que você tem que ter uma margem operacional mais forte para conseguir fazer frente à elevação dos resultados financeiros negativos, né? Então, eles estão preocupados com isso e não querem entrar mais nessa briga como eles entraram no ano passado com o Shopee, com plataformas asiáticas, Mercado Livre e tudo mais. Bom, a gente, né, você que entende muito do setor, né, dados do varejo mostraram que o varejo teve uma recuperação ali, né, nesse semestre. A gente vê um crescimento no setor nos últimos meses, até abril de 2022, pelo menos o setor já estava ali no 4º consecutivo mês de alta. E esse mês entre maio e junho, seguimos em alta? Qual que é a perspectiva aí para esse próximo semestre? Bom, separar um pouquinho, né? Eu acho que ponto mais relevante aqui é o fato de que a gente tem muitas forças atuando em direções opostas, né, no setor de consumo como um todo, enfim. No começo do ano a gente teve o reajuste do Auxílio Brasil e a partir de, se não me engano, foi abril, um pacote de estímulos econômicos. Então teve antecipação do 13º salário, teve elevação da margem do consignado para aposentados e pensionistas, enfim, a gente teve saques extraordinários do FGTS e acho que tudo isso acaba contribuindo para esse reflexo que a gente viu de elevação do volume de vendas no setor de varejo, tá? Eu vou falar em volume de vendas porque a parte de faturamento, obviamente, fica muito impulsionada por conta da inflação, tá? Acredito que a gente deve continuar vendo isso sim no mês de maio e no mês de junho, tá? Eu acho que em menor medida a gente ter esses estímulos. O fato é que a partir de março começou a ter a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a gente teve mais um baque na inflação, né, o que acabou pressionando mais ainda a renda do consumidor. E eu acho que essa dinâmica, mesmo com a aprovação dessa PEC de benefícios agora, que vai começar a valer, né, agora para o segundo semestre desse ano, a gente continua tendo uma inflação muito elevada, continua tendo a taxa Selic que deve arrefecer aí o setor de consumo ao longo dos próximos meses. Então, se tiver... Eu sou bem reticente, eu acho difícil, tá? Mas se tiver elevação de volume de vendas, eu acho que ele vai ser muito marginal agora no segundo semestre. E quando a gente, obviamente, pega o setor de bens de consumo duráveis, né? Aí eu acho que o cenário é mais desafiador ainda. Então a gente estaria falando aí de uma pequena melhoria no setor de bens essenciais, medicamentos, alimentos, que são realmente imprescindíveis para a população, mas quando a gente fala em bens duráveis, aí implicaria em melhoria de vendas para a Magazine Luiza, para a Via. Eu acho que aí já fica um pouco mais complicado. O que poderia beneficiar elas, na verdade, seria a questão de Copa do Mundo, né? Esse ano tem Copa do Mundo, então as pessoas geralmente acabam aproveitando para comprar uma televisão mais nova para assistir a Copa, enfim, fazer reuniões, né, com amigos, famílias, que acaba elevando o consumo mesmo. Mas fora isso, eu estou mais reticente, sim, com a capacidade do setor de varejo continuar apresentando resultados muito positivos no segundo semestre desse ano. Ô Jorge, aí como que estão as ações aí perante aumento aí de Selic, né, e alta de inflação, hein? É o que vocês já estavam comentando, gente. O setor de varejo está muito pressionado. As companhias de bens duráveis, coisa de cair 90% nos últimos 12 meses, né, 80%. Então, assim, é um cenário em que as companhias, enquanto os investidores não virem uma ancoragem das expectativas inflacionárias e a perspectiva do fim do ciclo de aperto monetário para contribuir para o bottom line, né, para o lucro das companhias, eu acho muito difícil que os investidores se posicionem no setor de consumo. Então, elas são ações que estão sendo muito pressionadas, tá? No primeiro semestre desse ano, das companhias que eu cubro do setor de varejo, eu acho que teve uma que se destacou muito, que foi a Hypera, que ganhou do Ibovespa durante todos os meses do primeiro semestre desse ano. Eu acho que isso está muito atrelado ao fato de ser uma companhia que tem uma forte geração de caixa, vem conseguindo capturar sinergias por conta das aquisições que ela realizou em 2020 e 2021. E no primeiro trimestre ela deve
se favoreceu de uma taxa de câmbio de R$1 mais valorizado, tá? Mas, no geral, os investidores estão optando por outros setores, né, menos atrelados aí a poder de renda do consumidor muito pressionado, né? Vocês estavam comentando também a questão da taxa de emprego estar melhorando, a massa de rendimento real do consumidor teve uma elevação trimestre contra trimestre, mas acho que ainda é muito marginal, é uma melhora muito pequena frente ao cenário de inflacionário que a gente está enfrentando e a preocupação mesmo dos consumidores com essa situação, por quanto tempo ela vai perdurar. Ô, Georgia, Alan Gani aqui falando, pelo que eu entendi da sua fala, pelo menos a curto prazo, uns 6 meses, é um pessimismo, né? Não é para entrar no varejo. Agora, numa perspectiva num horizonte mais longo, dá para ter esperanças e dá para dizer que todas as empresas aí estão numa forte liquidação, fazendo uma brincadeira aí com o varejo, né? Tá tudo em 90% de liquidação, 70% ou não? Eu vou ter que garimpar aí boas empresas, e quais seriam essas empresas? Gani, eu já cheguei a falar que o varejo estava numa forte liquidação e desde então caiu muito mais. Então eu não chegaria. Eu acho que essa questão de fundo do poço é uma noção para otimistas, tá? Eu não acho que eu consigo mais acreditar muito nisso, não. Assim, obviamente que o Brasil não é para amadores, né? Essas companhias que a gente vê, Magazine Luiza, Via, enfim, essas grandes companhias que têm capital aberto, elas já passaram por outras crises econômicas, por outras situações muito adversas e conseguiram superar. Então, assim, elas estão numa situação de liquidez, de caixa confortável, então eu acredito que isso não seja um ponto de alerta nesse momento, tá? Mas, realmente, tem que separar o joio do trigo. Por mais descontadas que elas estejam, o fato é que a tese de investimento das companhias há 1 ano, 2 anos atrás, ela estava combinada com um crescimento muito forte, que ela não vai entregar nos próximos 2, 3 anos, né? Então, assim, o quanto que seria o valor justo dessa companhia, cara, vai depender muito ainda de quanto que a gente vai ter elevação de prêmio, de risco de mercado, de taxa de juros base, de diferencial de inflação. Então, assim, eu acho que é um ponto que é difícil você dizer que elas estão com um desconto absurdo. Elas estão, sim, negociando a múltiplos muito abaixo da média dos últimos 2 anos, mas os últimos 2 anos não são parâmetro, porque foi enfim, uma variação muito absurda, um cenário muito diferente para elas, tanto em termos de crescimento durante a pandemia, quanto depois, com um cenário completamente diferente. Então, eu estou muito cautelosa, eu acredito que, assim, obviamente elas vão superar esse cenário, vão superar a crise, mas em que patamares elas vão voltar a crescer e com que margens, por conta, né, desse acirramento da concorrência do comércio eletrônico mesmo, por conta da vinda das plataformas asiáticas, é o que fica uma dúvida ainda. Então, assim, a gente coloca no modelo, eu como sell-side tenho que ser um pouco mais conservadora, né, para ver o quanto que ele enfim, o modelo, papel aceita qualquer coisa, né, Excel aceita qualquer coisa, mas o fato é que a gente tem que vendo trimestre a trimestre quanto elas estão conseguindo entregar e superar nossas expectativas, mas é mais nesse sentido. Grande desconto, uma grande Black Friday do varejo, eu já não acredito mais, não. O quanto você coloca no teu modelo de Excel aí o Kinder Ovo do balanço da Via? Porque de vez em quando ele chega do nada, eu devo um bi. Como é que é? Não, o que o estagiário esqueceu de botar mês passado, então a gente resolveu botar esse mês e a gente deve um bi de trabalhista aí e tá tudo certo. Eu tenho medo do balanço da Via, sabia? Eu também tenho essa mesma percepção, assim, é uma coisa que não aconteceu uma vez, né, a gestão mudou, se eu não me engano, pessoal, foi em junho de 2019, maio ou junho de 2019, essa surpresa do balanço veio em 2021, assim, existe até um período em que você consegue efetivamente colocar a culpa na gestão anterior, né, poxa, são 2 anos em que você deveria ter feito toda essa limpa e toda essa gestão para deixar claro tudo que poderia, de provisionamento que deveria ter sido colocado, então, assim, eu acho que esse é um ponto muito delicado, acaba me gerando, assim, um conservadorismo maior em relação ao valuation da Via por conta desse risco de, eventualmente, a gente poder vir a observar algum outro tipo de provisão, algum outro ponto. E, assim, obviamente que eles têm dito que essas provisões que eles realizaram
elas não vão pesar no caixa da companhia, porque eles vão conseguir reconhecer créditos fiscais, né? Créditos tributários. Então, ok, isso é legal, isso é muito positivo, a gente precisa ver isso efetivamente acontecer. Então, eles fizeram uma antecipação de créditos tributários agora no primeiro trimestre. Não foi bem recebido pelo mercado. Eles dizem que o deságio é muito pequeno, não abre, mas eles dizem que o deságio é muito pequeno. Mas, enfim, a partir do momento que você tem que antecipar, mesmo que com deságio muito pequeno, não acho que é um movimento que os investidores queiram ver, né? Eles querem ver realmente eles conseguindo reconhecer os créditos tributários de maneira natural, né? Como a gente, por exemplo, vê lojas Renner realizando ao longo dos trimestres, tá? Então, assim, eu fico bastante conservadora em relação a esse ponto das provisões, se pode vir surgir mais algum ponto que a gente ainda não tenha conseguido colocar no radar. Ô Jorge, poderia ter alguma notícia que daria aí um gás, pelo menos a curto prazo, nessas empresas do varejo? Que tipo de notícia? Você acha que, assim, por exemplo, um IPCA menor do que o esperado poderia dar um fôlego? Poderia ter alguma notícia pontual ou dificilmente? Pontualmente, sim. Poderia dar um fôlego, às vezes, de coisa de um mês para as ações terem um forte, tá? Mas eu acredito que para fins de recuperação de toda essa perda, de toda essa desvalorização que ocorreu nos últimos 12, 18 meses, precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de pelo menos 2 trimestres, 2, 3 trimestres de bons resultados, as companhias apresentando aí um resultado positivo, e eu acho que principalmente ancorar expectativas inflacionárias 2023 e 2024, para a gente conseguir, e não só Brasil, né? Estados Unidos também, que no meu valuation acaba impactando para fins de taxa de desconto, e a gente conseguir visualizar o fim do ciclo de aperto monetário, porque no momento a gente só está vendo a necessidade do Banco Central elevar a taxa de juros. Então, tanto no Brasil e nos Estados Unidos ainda foi surpreendido na última reunião, né, com 75 bips de elevação. Então, eu acho que enquanto a gente tiver essas surpresas, a necessidade de elevação da taxa de juros para ancorar, é difícil. E aí, nesse ponto, eu fico até um pouco preocupada, porque agora no segundo semestre, a expectativa era de que a atividade arrefecesse por conta desse impacto um pouco retardatário, né, da taxa de juros que vinha acelerando nos meses anteriores. E agora, com a PEC dos benefícios, a gente vai ver uma atividade... não digo mais forte, mas talvez, enfim, ou caindo menos, ou, enfim, com um certo alívio para o consumidor, que possa eventualmente retardar essa questão inflacionária. E aí, por quanto mais tempo a gente vai precisar de uma taxa de juros tão elevada? Acho que são pontos que ainda estão muito duvidosos e que, enquanto isso não tiver um cenário mais claro, dificilmente a gente vai ter uma valorização mais consistente do setor de varejo. Perfeito. Jorge, as ações do Magazine Luiza, aí a gente já falou, né, teve pior desempenho no Ibovespa no primeiro semestre, e o maior investidor da Bolsa brasileira, o famoso Luiz Barsi, né, declarou ontem que acredita que a gigante do varejo vai quebrar. O Gani já perguntou aí se os papéis têm solução ou não, se Magalu tem solução ou não, mas eu queria entender como se essa declaração influenciou de alguma forma para piorar ainda mais o cenário de Magalu. Como é que o mercado recebeu essa declaração do maior operador da B3? Deve mesmo quebrar? Hoje... Não, isso eu não tenho essa expectativa, tá? Não acho que hoje a gente tenha indícios, tanto no balanço da companhia, enfim, mesmo conversando e no cenário da companhia, de que ela possa quebrar. Acho que muita gente quebraria antes dela quebrar, tá? Essa é a minha percepção. Mas acho que a gente tem que, de novo, né, vai ficar essa questão da gestão do caixa a partir desse segundo trimestre. A gente sabia que no primeiro trimestre ela estava passando por um processo de reajuste do caixa para poder fazer essa redução do balanço dela, melhorar o capital de giro, reduzir os investimentos diante do cenário de menor crescimento, então aumentar a rentabilidade dela. Então vamos ver a partir de agora como que vai ficar, mas não tenho essa perspectiva de que possa quebrar, não. Mais alguma pergunta, Gabriel? Qual é a queridinha aí? Aposta numa empresa do varejo. Se fosse apostar numa queridinha, o Jorge, a longo prazo, né? Curto é sacanagem, né? Aqui no Cair Menos eu acho que já está valendo. Mas no longo prazo eu tenho, acho que 2 queridinhas, na verdade. Ipera, que é
produção de medicamentos, tá? Eu acho que ela realmente tem esse diferenciado no mercado onde ela atua, vem ganhando participação de mercado, vem conseguindo reduzir despesas, enfim, tem muitas avenidas de crescimento aí também no mercado de medicamentos, que eu acho que faz com que ela ainda tenha um potencial de valorização muito bom e vem se mostrando muito resiliente nesse cenário de consumo mais negativo, tá? E a outra que eu gosto muito é a Lojas Renner, no setor de vestuário. Eu acho que ela foi uma companhia que, obviamente, como o setor de vestuário como um todo, sofreu muito em 2020 e 2021, né, por conta enfim, pessoas não indo para a rua, lojas fechadas, elas são muito localizadas em shoppings que ficaram fechados também, mas o fato é que ela está conseguindo voltar para os patamares de rentabilidade que ela mostrava antes da pandemia, e não é toda companhia que está conseguindo chegar tão próximo dessa rentabilidade. Então, eu acho que é uma companhia que vale a pena ficar de olho, que eu acho que tem potencial de valorização aí interessante. Ô Jorge, eu até fiz um sinal para o Cabral aqui no ar, programa ao vivo é assim, ó, me dá um minutinho, posso complementar, que a gente tem um rodízio aqui de perguntas. É o seguinte, a Lojas Renner, a gente conversa aí com outros analistas e às vezes a gente fica assim com um receio em relação ao posicionamento de marca dela. Parece que ela ficou meio cara, uma loja meio chique, né? Mas, e que não vende peças de roupas tão chiques, mas um preço elevado. O Cabral acho que fala bastante disso também, ele tem essa percepção. E aí, é verdade isso? Qual que é a sua percepção em relação a isso? Você mora em São Paulo, Georgia? Moro. Vai no Shopping Eldorado, que estão as 3 no mesmo andar. E olha o casaco nos 3, maluco. Só isso. E o preço, né? Gente, Pô, preço pra criança que perde assim, maluco. Eu outro dia, como consumidora, né, quando a gente cobre o setor de varejo, é difícil você também não analisar ela quando você vai passear no shopping, né? E eu também susto, porque eu fazia muito tempo que eu não ia numa loja de roupa e a inflação no setor de vestuário foi muito expressiva, assim, foi muito elevado, assim. Eu concordo com vocês, aumentou muito o preço, tanto de Lojas Renner, mas eu acho que outras companhias do setor de vestuário também teve essa elevação, tá? O setor de vestuário como um todo, tanto por conta de questão de logística, de frete de produtos, matéria-prima importada, quanto por questão da inflação como um todo que a gente vem vivenciando, mas eu acho que quando a gente compara, ela está muito focada no público A e B, tá? Ela não é um vestuário de high-end, né? Não é AAA, enfim, e não é uma classe C, D, como Lojas Marisa, na minha percepção, tá? Então eu acho que ela está bem posicionada. É aquela coisa, gente, acabou, o pessoal ainda vai ter que conseguir digerir um pouco essa elevação dos preços, mas ela conseguiu repassar nos últimos meses, ela conseguiu repassar parte da inflação e conseguiu manter um forte volume de vendas. Então, acho que isso mostra o quanto ela tem conseguido se posicionar bem no mercado, tá? Mas, de novo, eu concordo com vocês, a inflação de vestuário foi muito elevada. Vamos ver se mais daqui para frente a gente consegue manter no patamar que... Né? É isso, senhores. Mais alguma questão? Eu tenho um dado para ela. Havia uma empresa carioca, não é? Ela é de São Caetano do Sul. Mas ele é forte do Rio de Janeiro mais do que a Magazine Luiza. Sim. Cada ponto frio. Sim. Fechou? Isso, Fechou. A Magazine Luiza entrou recentemente. 2018 ela caiu na bolsa. 2019 ela subiu demais. 2020 ela subiu. Olha só, 18 o Flamengo não ganhou nada, ninguém comprou televisão. 19 nós fomos campeão da Libertadores. Ponto Frio bombou de ganhar dinheiro, ó. Subiu quanto em 19? Ó, subiu pra caramba, foi de 4 para 11, ela subiu 150%. 2020 só ganhamos o brasileiro, 21 não ganhamos nada. Então, se o Flamengo for campeão da Libertadores, volta aqui no final do ano que você vai ver outro patamar para Via. Só te digo isso. Só deixa eu fazer um parênteses. O Cabral acabou de dar um exemplo da diferença entre correlação e causalidade, né? Depois que a Georgia sair, a gente pode explicar. Final do ano vem aí, Mengão campeão, maluco. Ponto Frio vende que nem água. Aí a Via sobe. É isso que faltava
análise devia. Não tem ano da Copa que você falou? É ano de Flamengo campeão Copa, também, pô. Copa? Nossa, é verdade, teremos Copa, né? Nem estamos lembrando de Copa. Bom, Muito obrigada boa. pela sua participação, Imagina, Jorge, que analista de isso. varejo do BB. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Foram muito esclarecedoras as suas explicações.